Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. E é importante que a gente entenda algo. Quando o livro do Apocalipse fala a respeito de Jesus, direcionando o livro e a mensagem, o apóstolo João diz da parte de Jesus Cristo, Apocalipse 1:5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. E aí ele diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quando a Bíblia diz que o sangue libertou, é mais do que só perdoar a culpa de algo que nós já fizemos. Ele vem para quebrar a força e o controle do pecado nas nossas vidas. Ele vem para produzir santificação crescente, contínua na minha e na sua vida. Quem está entendendo? Ao mesmo tempo, em 1 de Pedro, no capítulo 1 e no verso 2, a palavra de Deus também afirma que eu e você fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Por que tem santificação inicial? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Interessante que ele não joga aspersão só antes da santificação, mas ele joga aspersão também depois, para a obediência, para a santificação que continua. E eu e você precisamos entender que o sangue nos purificou e segue nos purificando de todo o pecado. Mas a última ênfase de Hebreus é a aliança. A Bíblia nos mostra, e nós vimos isso no texto inicial, redenção, purificação, mas como vimos a partir do verso 15 de Hebreus 9, há uma ênfase na aliança que Cristo veio firmar conosco. Interessante que já no verso 15 ele diz que Cristo é o mediador da nova aliança. Depois ele diz no verso 18 que nem a primeira aliança, a de Moisés, foi estabelecida sem sangue. Ele fala de como Moisés asperge o livro da lei, o povo, o tabernáculo com sangue. E nós precisamos entender o peso que o sangue tem no que eu quero classificar aqui de aliança. A palavra aliança ou pacto, que é o seu significado, fala de um compromisso profundo, intenso, sagrado. Aliás, em Mateus 26, nos versos 27 e 28, celebrando a Páscoa, que era o modelo de recordação do que Deus fez na antiga aliança, Cristo institui o rito cerimonial da nova aliança. E ele diz em Mateus 26, versos 27 e 28, a seguir Jesus pegou um cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós sabemos que quando Jesus diz isso é o meu sangue, ele não está necessariamente sustentando uma doutrina que nós não pactuamos, que é a da transubstanciação, que no momento da comunhão os elementos se transformam. O pão segue sendo pão, o fruto da vide segue sendo fruto da vide, mas por outro lado, não é porque não se transformam que nós vamos negar que nós temos comunhão, como Paulo diz, com o corpo e o sangue do Senhor. Então os elementos são simbólicos, mas eles nos remetem a um posicionamento de fé que nos permite ter comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo no plano espiritual. E isso de novo aponta para aquilo que eu estou falando desde o início, a apropriação. É por isso que no Evangelho de João, Jesus fala sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Se você olhar para João 6, ele não está falando de comer carne e beber sangue de forma literal, mas Jesus está falando sobre um compromisso. Jesus está falando para uma multidão que queria fazer dele rei, porque ele tinha multiplicado pães e peixes, porque ele tinha resolvido problemas circunstanciais, terrenos. E Deus seja louvado que o Evangelho traz intervenção e promove essas bênçãos e milagres. Nós de forma alguma queremos negar isso, mas nós precisamos lembrar que a essência do Evangelho não é resolver os problemas terrenos, é resolver o problema eterno. Essa é a essência da salvação. Por isso Paulo diz, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, como se tivesse solução só por aqui e agora, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então quando focamos essa percepção da eternidade, aqui Jesus estava apresentando, ele na verdade faz isso quando menciona a salvação, mas faz isso nos chamando para um compromisso duradouro. E aqui que eu e você precisamos entender o conceito de aliança.
Hoje em dia, por exemplo, as pessoas têm uma dificuldade enorme de sustentar o casamento, porque não vem como a Bíblia apresenta. Malaquias 2,14 diz que Deus foi testemunha da aliança que o homem firmou com a mulher da sua mocidade. A aliança sempre foi algo, culturalmente falando, quando você olha desde a antiguidade, algo sagrado, que não podia ser quebrado. Agora, de alguma forma, a gente pega a ideia daquilo que a gente firma no cartório, porque o que se assina no cartório é um contrato. E esse contrato, legalmente falando, é rescindível. E a gente começa a olhar não para o compromisso do matrimônio com a força de aliança, e sim com a força de um contrato. Isso não afeta só a nossa percepção de aliança matrimonial. Afeta a percepção de aliança em todos os sentidos, inclusive com Deus. Agora, os povos antigos não só sabiam que a aliança era algo sagrado, mas o mais solene e sagrado nível de aliança que alguém poderia firmar era uma aliança classificada como aliança de sangue. O entendimento era, a partir de agora nossas vidas se misturam, não tem mais volta. Aliás, não é isso que Deus fala do casamento? Que marido e mulher se unirão, deixarão pai e mãe, os mais fortes níveis de relacionamento que alguém pode ter, se unirão a ponto de se tornar uma só carne, fusão, mistura de vida. Esse era o conceito de aliança. Aliás, é isso que é aplicado com Deus. Paulo escreve aos Coríntios e diz no capítulo 6, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele, mistura de vida. Esse conceito era largamente praticado. E quando Deus institui padrões e revela informações como de aliança, eu e você precisamos entender que Deus usou elementos culturais, didáticos, que os homens entenderiam. Por exemplo, em Hebreus no capítulo 6, de 16 a 18, nós lemos assim: porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Então aqui o autor de Hebreus está pegando o histórico do juramento. Por que se praticavam juramentos? As pessoas normalmente juravam pelo que ele era superior, sagrado, e o juramento era o quê? Uma garantia, põe fim à discussão. Houve juramento, não se voltará atrás. Agora, olha a sequência. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, que ele não volta atrás no que ele falou, nem no que ele prometeu, confirmou com juramento. Aliás, o livro de Hebreus vai dizer que Deus não tinha alguém superior por quem jurar, então jurou por si mesmo. Mas o texto diz que Deus confirma a imutabilidade do propósito com juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Se é impossível que ele mente, para que jurar? Se na própria nova aliança o Senhor Jesus já nos ensinaria: olha, vocês não precisam jurar, o sim tem que ser sim, o não tem que ser não, o tempo todo. Ou seja, tudo que você fala já deveria ser tratado como juramento. Não precisa apelar nesse nível. Então por que é que Deus fez? Para nos fazer entender algo. Não é porque ele precisava disso. Então Deus sempre está procurando os meios, a didática, a pedagogia, para que a gente entenda o que? A força do seu compromisso. E por meio dela, como diz o texto, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. De novo, apropriação que procede da compreensão. Aí isso nos ajuda a entender a aliança que Deus firmou com Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15, no verso 10, a gente lê, quando o nome do patriarca nem tinha sido mudado ainda: Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Vamos fazer uma pausa aqui. O que Abrão está fazendo? Cortando animais, colocando a metade do animal na frente da outra. A maioria de nós lê isso e não entende absolutamente nada. Como um dia desse, eu vi um casal que estava brincando, eles não tinham brigado de verdade, mas simularam a reconciliação. E aí um deu o dedinho para o outro. Os dois entenderam a brincadeira. Os mais novos olhando, ficaram perguntando: o que é isso? E eu falei: vai procurar no Google. Já que vocês zombam da gente, tem informação e acesso a tudo, vai procurar lá. Né? Porque tem coisa de uma geração para outra já perde o sentido. Né? São elementos que se perdem. O que significa colocar metade de um animal na frente da outra? Em Jeremias 34, 18, Deus está usando o profeta para confrontar pessoas que tinham feito uma aliança na presença dele, entre si, e não honraram a aliança. Olha o que Deus diz:
Jeremias 34, 18. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio para passarem entre as duas partes. Cortar o bezerro ao meio, colocar as duas partes, caminhar no meio, era parte de um rito de aliança. A morte do animal era o derramamento de sangue. A presença do sangue sempre indicava o mais sagrado nível de aliança. Aquilo era um testemunho público. Nós não estamos fazendo uma coisa escondida que ninguém sabe. Nós estamos fazendo um ritual visível, aberto. Todo mundo sabe do nível do compromisso. Então Deus está falando com Abraão e diz: vou firmar uma aliança com você. Abraão diz: vai, então vamos fazer do meu jeito. Está aqui as partes do animal, vem passar no meio delas. Verso 17 e 18 de Gênesis 10. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Abraão diz: vem fazer aliança do meu jeito. Ele diz: estou descendo, vou andar entre as partes do animal, porque eu quero que você entenda a força do compromisso, a imutabilidade do meu propósito. Eu quero que você tenha descanso nas promessas que eu estou fazendo a você. Não há chance de eu te abandonar. Quem está entendendo? Isso fala de aliança. Aí posteriormente Deus estabelece um rito com Abraão e a sua descendência, que é a circuncisão. Mas do que é que Deus chama o rito da circuncisão? Gênesis 17, 9. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. O que era circuncisão? Cirurgia da fimose. Corte do prepúcio, a carne excedente do pênis, o órgão reprodutor. Deus diz: vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado, o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus está dizendo: eu estou escolhendo um lugar para que vocês tenham a marca, o selo da aliança. Deus está dizendo: o lugar é simbólico, porque é o órgão reprodutor, e fala de uma aliança que deve ser transmitida de geração em geração. Mas Deus diz: assim como eu desci a andar entre as partes, você vai derramar sangue, porque a aliança será firmada e consolidada com sangue. Deus sempre usou esses elementos. De alguma forma nós perdemos a percepção disso ao longo dos anos. E aí você vai entender a proibição de comer sangue. Ela não é só da lei de Moisés, ela precede a lei. Em Gênesis 9:4, logo depois do dilúvio, Deus diz: carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, vocês não devem comer. Depois você lê Levítico 17, 10 a 14, e Deus é enfático, dizendo que ninguém poderia comer o sangue. Mas quando chega a nova aliança, a proibição continua, mesmo para a igreja dos gentios que não estão debaixo dos ritos cerimoniais da lei. Atos capítulo 15, 28 e 29, Concílio de Jerusalém. Eles dizem: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. O que é essencial? O básico do básico. Número 1, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitar essas coisas, farão bem. Toda a discussão começa porque os judeus queriam circuncidar os gentios. Paulo e Barnabé batem o pé. Paulo vai explicar que no Novo Testamento a circuncisão não é mais na carne, é no coração. O selo da fé é a prática do batismo. E eles vão defender: não existe mais uma prática literal. E aquilo que Deus chamou de estatuto perpétuo, aliança perpétua, é cumprido agora pelo seu símbolo. Então começa aquela briga: o que passou, o que não passou. Eles se reúnem e dizem: vamos começar do essencial. 4 coisas: guarde-se da idolatria, guarde-se da imoralidade, e nenhum de nós vai questionar a gravidade desses pecados. E Deus diz: do sangue e da carne sufocada. O que é a carne sufocada? É um desdobramento de se guardar do sangue. Eles não podiam comer o sangue diretamente, mas toda a carne de animal, para ser consumida, o sangue tinha que ser derramado. Que é a carne sufocada. Em vários lugares do Brasil nós temos um prato intitulado galinha ao molho pardo. Nem todo é feito da mesma forma.
Mas qual a ideia? Se quebra o pescoço da galinha, não derrama o sangue e se cozinha ela com o sangue, carne sufocada. Então, o cristão que entende o significado da Bíblia não come chouriço, não come sarapatel, não come galinha ou molho pardo. Nós não consumimos sangue. Não é um rito cerimonial. O tempo todo Deus está dizendo: entendam o quão sério é o sangue, nele está a vida. Deus está dizendo: se vocês perderem a percepção da importância dele, vocês vão perder a percepção da força de uma aliança firmada em sangue. Não banalize isso. Quem está entendendo? Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos.